Seja muito bem-vindo e bem-vinda à imersão Descomplicando o Cálculo do Transfer Pricing. Eu sou Amanda Holanda, eu sou fundadora da empresa eTributei Treinamentos e nessa imersão eu vou te contar os 3 elementos que você precisa saber para dominar e realizar o cálculo do Transfer Pricing com segurança. Serão 3 dias incríveis onde eu prometo que vou de fato descomplicar esse cálculo para você. Independente de se você já tentou aprender e não entendeu muito bem o que era esse cálculo do Transfer Pricing, esse cálculo do preço de transferência, ou até se você não faz a menor ideia do que é isso. E por que eu resolvi criar essa imersão para você? Não sei se você sabe, mas quem tem o conhecimento do cálculo do Transfer Pricing tem acesso às melhores oportunidades do mercado de trabalho. Tanto em relação a vagas e cargos em empresas multinacionais que pagam salários acima da média, quanto em relação a clientes com os melhores honorários e que de fato eles valorizam o seu trabalho. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas dá uma olhada nessas vagas que eu tirei recentemente do LinkedIn e que toda semana, praticamente todos os dias, estão aí nas plataformas de vagas. Vagas como essa daqui, ó, de analista de tax no Netflix, essa de analista tributário sênior de Transfer Pricing, assessor tributário de preço de transferência na Ernst Young, aqui mais uma de consultor de Transfer Pricing na Deloitte, todas empresas multinacionais de grande porte, aqui de especialista de finanças no HSBC, uma outra de especialista tributário de Transfer Pricing na LG, staff sênior aqui de Transfer Pricing também na Ernst Young, uma outra de consultor sênior de Tax Compliance na KPMG, Senior Accountant, que é aqui na Amazon, analista fiscal sênior na Samsung, esse aqui também outra vaga de especialista de finanças no HSBC, enfim, infinitas vagas na área contábil, tributária, fiscal, controladoria, finanças, com os melhores salários do mercado. Sem contar os profissionais que realizam esse cálculo de forma autônoma, através de escritórios de contabilidade, através de consultorias e cobram uma média de 10 mil até 50 mil reais para realizar esse cálculo para as empresas. Isso porque esse cálculo ele é finalizado mais ou menos em uma semana e eles cobram esse valor por cliente, por empresa. Então, de fato, esse conhecimento ele abre várias oportunidades e as melhores, na verdade, as melhores oportunidades do mercado para quem tem esse conhecimento. Mas, infelizmente, esse conhecimento não é para todas as pessoas. E você deve estar se perguntando, nossa, Amanda, mas como assim esse conhecimento não é para todas as pessoas? Para quem que não é? Para quem que não adianta aprender esse cálculo? Para quem que não é esse conhecimento? Para as pessoas que apenas querem trabalhar com pequenas empresas, por exemplo, as empresas do MEI, as empresas do Simples Nacional. E por que esse conhecimento não é para essa pessoa? Porque as empresas do MEI e as empresas do Simples Nacional não precisam realizar esse cálculo. Então, se o seu objetivo é simplesmente trabalhar nessas empresas ou ter esses tipos de clientes, esse conhecimento não é para você. E também não é para você se você já está satisfeito na área que você atua hoje, na vaga e no cargo que você está hoje, se você não está procurando mais clientes com melhores honorários, mais quantidade e qualidade de clientes, também esse cálculo não vai ser necessário aí na sua carreira, tá? Mas então para quem que é, né? Se essas pessoas não têm necessidade de aprender o cálculo Transfer Pricing, para quem que é esse conhecimento? Esse conhecimento é para você que deseja trabalhar nas grandes e médias empresas, ou até se você já trabalha nessas empresas multinacionais, mas você quer uma promoção, você quer um salário melhor, você quer mudar de área dentro dessa empresa, independente do seu cargo atual, independente se hoje você é trainee, assistente, se você é analista sênior, júnior, pleno, se você tem cargo gerencial, se você tem cargo de diretoria, se você tem a vontade de melhorar, avançar aí na sua carreira,
Nas melhores empresas, esse conhecimento também é para você e até inclusive para você que está querendo se recolocar no mercado de trabalho e ampliar aí as oportunidades e a quantidade de vagas, né, que você pode aí se candidatar. E até você que, por exemplo, é dono de um escritório de contabilidade, de um escritório de advocacia, de consultoria, ou se você deseja trabalhar em um desses escritórios ou consultorias, esse conhecimento também é para você. Então, se você é uma dessas pessoas, você está no lugar certo. E você que chegou até aqui, que já entendeu que esse conhecimento é para você, você já está pronto para eu te ensinar o primeiro elemento que você precisa conhecer para dominar e realizar o cálculo do Transfer Pricing com segurança. Mas antes de eu te contar, eu preciso te explicar como que eu cheguei até aqui, como que eu cheguei aí na tela do seu computador e como que eu adquiri esse conhecimento que eu vou contar para você hoje. Na verdade, para ser bem sincera, eu caí nessa área tributária e contábil completamente de paraquedas. Lá em 2012 eu estava me formando em direito e eu mal sabia nada de direito tributário. Eu mal tinha aprendido na faculdade os princípios tributários, mal sabia quais eram os tipos de tributos. Mas uma coisa, desde lá de 2012 eu já ouvia falar, que era que essa área tributária tinha muitas oportunidades e que dava muito dinheiro. Só que para mim essa era uma realidade muito distante, eu me sentia zero preparada para atuar nessa área. Tanto é que lá em 2012, quando eu fui fazer o OAB, eu fiz o OAB na área trabalhista, passei, estava pensando em seguir um caminho completamente diferente. Porém, teve uma reviravolta na minha vida. Em 2013, eu passei num processo de trainee para trabalhar em uma consultoria tributária. Na época, eu morava com a minha família lá em Maceió e esse processo de trainee que eu passei foi em Sorocaba, que é uma cidade no interior de São Paulo, onde eu não conhecia ninguém, muito menos o trabalho que eu ia fazer. Eu confesso que quando eu passei nesse processo seletivo, eu só vi que era uma oportunidade para minha carreira e eu pensei assim, eu vou, se tudo der errado eu volto, porque além de eu ir para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, onde eu não sabia de nada, nem no trabalho muito menos, eu não sabia nem o que efetivamente era trabalhar em uma consultoria tributária, para você ter uma ideia. Mas eu falei assim, eu vou, e se der tudo errado eu volto, tá tudo certo, mas pode ser que dê muito bom, e graças a Deus deu muito certo, não de primeira. Eu lembro que quando eu passei lá em 2013 nesse processo, né, um dos meus primeiros projetos, eu acho que foi até o primeiro projeto, foi um projeto de revisão de DIPJ. Na época, nem existe mais a DIPJ hoje, mas na época a DIPJ era obrigação acessória onde as empresas elas declaravam o imposto de renda delas. E assim, eu caí de paraquedas naquele projeto com um prazo super apertado, eu sabia absolutamente nada e a primeira coisa que me deram para fazer foi revisar as fichas do cálculo Transfer Price. Mas pensa que eu não sabia nada e eles sabiam que eu não sabia nada. Então, qual que era a minha atividade nesse projeto? Eu simplesmente tinha que pegar o que tinha sido digitado na DIPJ e uma planilha e conferir para ver se a pessoa tinha digitado certo. Eu não tinha que fazer absolutamente nada do cálculo. E eu lembro que, como eu sempre fui muito curiosa, eu cheguei para perguntar para a equipe, eu tô fazendo isso aqui, eu tô checando se foi digitado certo, mas o que é isso? O que é esse cálculo do Transfer Price? E por o projeto ser um projeto muito apertado, com prazo, falaram assim para mim, Amanda, depois a gente te explica melhor o que é isso. Por hora, você só precisa checar aí se foi digitado de forma correta. E eu não satisfeita com essa resposta, eu lembro que eu cheguei em casa, comecei a procurar no Google, porque, gente, eu tinha feito faculdade de Direito, mas nunca ninguém tinha me explicado o que era esse negócio de Transfer Price. Eu não sabia nem que isso existia, muito menos o que era. E depois de muitos anos, depois que eu fui fazer contabilidade, fiz pós, nem aí ninguém me contou o que era. Na pós eu ouvi por cima, assim, mas também ninguém me ensinou a fazer esse cálculo. Mas na época lá,
que eu tinha só faculdade de Direito, nunca tinha ouvido falar, procurei no Google, tinha poucas informações, mas eu lembro que lá em 2013 mesmo, eu achei um vídeo no YouTube de um senhorzinho que tinha um escritório de contabilidade e gravou alguns vídeos explicando o que era o Transfer Price, sobre alguns métodos, de uma forma assim bem superficial, mas na época aquele vídeo já tinha sido gravado há muito tempo. Hoje em dia ele tá mais antigo ainda, se vocês procurarem inclusive no Google, no YouTube, vocês vão achar muito material do E-Tributei da gente, não tinha, se hoje já tem pouca coisa, naquela época tinha menos ainda. E foi aí que eu descobri que lá em 2013 esse cálculo já existia, já era obrigatório para as empresas há muito tempo, desde 1997. Eu falei, gente, como que eu nunca ouvi falar que isso existe? E assim, por mais que eu tinha uma informação superficial ali, porque alguns minutinhos de vídeo no YouTube não eram necessários, não era suficiente, né, para me ensinar completamente sobre o cálculo, mas eu já achei muito interessante. E lembro que eu voltei para o escritório nos próximos dias pedindo para ser programada em mais projetos, porque eu queria aprender a fazer o cálculo Transfer Pricing. Mas não foi tão simples assim, porque na época algumas pessoas já dominavam esse cálculo, algumas pessoas que já estavam ali trabalhando há muito mais tempo que eu, que tinha acabado de chegar. E essas pessoas que já tinham esse conhecimento, elas eram mais programadas para fazer esse tipo de projeto, né? E eu lembro que alguns meses depois e até alguns anos depois, essas pessoas que tinham mais conhecimento acabou saindo dessa consultoria que eu trabalhava, e aí outras pessoas, inclusive eu, nós tivemos mais oportunidades. E foi aí que eu comecei a ser programada nos projetos do cálculo do Transfer Price, do preço de transferência. Foi aí que os meus mestres, os meus professores, de fato me ensinaram a realizar esse cálculo. Foi aí que eu comecei a fazer o cálculo para empresas de vários ramos, pequeno, médio, grande, e comecei a ter mais experiência. A partir desse momento, a minha carreira decolou. Fui tomando várias promoções antecipadas, consegui chegar no cargo gerencial aí em 5 anos de carreira apenas na área tributária. E depois desse momento eu fui só aperfeiçoando meu conhecimento, né, amadurecendo, tendo mais experiência e treinando também a minha equipe, gerenciando pessoas, ensinando, levando esse conhecimento do Transfer Pricing para mais pessoas. E foi assim, foi com essa história que eu elaborei para passar para a minha equipe, para passar para os meus alunos esses 3 elementos que eu considero necessários para você aí que quer dominar e realizar o cálculo do preço de transferência com segurança, porque muitas pessoas até sabem o que significa o cálculo do preço de transferência, o cálculo do Transfer Pricing, mas simplesmente saber não é suficiente para você se sentir seguro, para você dominar e realizar esse cálculo com segurança. Então, Amanda, se só saber o que é, e pode ser que você chegou até aqui, você nem sabe o que é, e fica tranquilo que você hoje vai sair dessa imersão sabendo exatamente o que é o cálculo do Transfer Price, mas não só isso. Você vai sair com o primeiro elemento que você precisa para dominar esse cálculo e realizar com segurança. Que primeiro elemento é esse, Amanda? É o elemento de saber para que serve o cálculo do Transfer Price e saber por que esse cálculo existe. Uma vez que você domina o porquê que o cálculo do preço de transferência existe, para que ele serve, todo o resto, todos os métodos, todo o racional, tudo se encaixa e faz muito mais sentido. Eu conheço pessoas que sabem o que é o cálculo, mas não entendeu muito bem para que serve, não entendeu muito bem por que esse cálculo existe. Quando chega para fazer os métodos, quando chega para efetivamente realizar o cálculo, parece que as coisas não se conectam, parece que a pessoa não sabe aonde aquele cálculo vai chegar. Parece que a pessoa não entende aquele método, não entende o porquê das coisas, começa a fazer no automático e se sente inseguro, não sente que domina muito bem. Por isso que a gente precisa, antes de tudo, saber o que é, obviamente, mas não simplesmente o que é, mas por que esse cálculo existe, para que ele serve. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Vamos lá!
Mas antes de tudo, se você achava que o cálculo de transfer price era isso aqui, ou de repente até isso, ou isso, você está muito enganado, enganada. O transfer price não é nada disso. Na verdade, o cálculo de transfer price está mais parecido com isso aqui, ó. E por que eu estou mostrando isso para você? Para que você não fique em mente que porque esse conhecimento chama cálculo de transfer pricing é algo complexo, é algo que vai ser umas fórmulas mirabolantes, é algo que você vai precisar saber equações, algo muito complexo. Não! A matemática, eu sempre falo isso, acho que eu já repeti isso umas 10 vezes essa semana com a minha equipe, com os meus alunos, que o cálculo de transfer pricing, a matemática dele é super simples. E qual que é o pulo do gato? Qual que é a chavezinha então, se a matemática é tão simples? O que a gente precisa? A gente precisa entender o racional do cálculo. Entendendo o racional, tudo faz sentido. E é isso que a gente vai aprender agora. Agora sim, diretamente da tela do meu computador, vai ficar muito mais fácil para eu te explicar o que é esse cálculo do transfer price, o que é o cálculo do preço de transferência, para que ele serve, o porquê que ele existe. Mas antes de tudo, vamos lá, entender o que é o cálculo do transfer price. Imagine a seguinte situação. Uma empresa aqui no Brasil, ela importa ou exporta para pessoas ou empresas consideradas vinculadas a ela aqui no Brasil ou para pessoas e empresas que estão localizadas no paraíso fiscal. O que é que a legislação no Brasil ela prevê quando a empresa realiza esse tipo de operação? Ela fala o seguinte: empresa no Brasil, você precisa realizar um cálculo que vai ser um controle de preço dessas operações. O que isso quer dizer? Que o Brasil não vai poder importar por qualquer preço que ele e a empresa vinculada quiser e nem exportar por qualquer preço. Ela está sujeita, ela está submetida a um cálculo chamado cálculo do preço de transferência, cálculo de transfer price, que é tipo esse guardinha aqui, ó, que tá na fronteira, bem fictício, tá? Esse guardinha não existe. Esse guardinha seria a Receita Federal do Brasil. E esse cálculo vai dizer o seguinte: se o preço que a empresa aqui no Brasil está importando e exportando bens, serviços ou direitos com esses outros países, está dentro do preço aceitável pela legislação do transfer pricing ou não. E por que ele existe? Por que existe esse guardinha? Por que existe esse cálculo? Por que existe esse controle de preço? Qual que é o objetivo de ter sido criado uma lei para ficar de olho nos preços que o Brasil está importando e exportando? Qual que é o objetivo desse cálculo, desse controle desses preços? O objetivo é manter o lucro no país. E por que o lucro no país tem a ver com essas importações e essas exportações? Pensa o seguinte, se você comprar, se você importar por um preço muito caro, o que vai acontecer? A sua despesa aqui no Brasil fica muito alta. Uma vez que a sua despesa fica muito alta, o seu lucro diminui e você paga menos tributo. Ou seja, ele quer controlar esse preço que você está importando para que você não pague muito caro, não deixe uma despesa muito alta aqui no Brasil e o seu lucro fique baixo. Obviamente, pensando nos impostos e nos tributos que você vai pagar aqui no Brasil. Na exportação, o que ele pensa? Ele não quer que você exporte por um preço muito barato, porque uma vez que você vende muito barato lá para o exterior, você recebe menos receita aqui no Brasil, e se você tem menos receita, consequentemente você vai ter menos lucro, consequentemente você vai pagar menos tributo aqui no Brasil. O que essa legislação, o que o cálculo de transferência pensou? Vou criar alguns controles de preço para que a empresa aqui no Brasil não compre e venda pelo preço que ela quiser, para deixar o lucro da operação lá no exterior. Porque pensa o seguinte, se o Brasil ele compra muito caro, ele importa muito caro, quem vai estar recebendo esse dinheiro? A empresa lá fora.
Então, se a empresa lá de fora que vai estar recebendo esse dinheiro, pode ser que a tributação lá fora seja mais baixa. E por uma questão de planejamento tributário, o que essas empresas podem fazer? Vamos deixar todo o prejuízo no Brasil, porque paga muito tributo, deixa todo o lucro lá fora e a gente tributa esse lucro lá fora, onde tem uma alíquota mais baixa, por exemplo, como é o caso dos paraísos fiscais. E eu vou explicar certinho o que é. Mas se ainda não ficou claro, vamos para mais um slide aqui para vocês entenderem. Quando a gente importa, a gente faz uma compra, certo? E essa compra é paga para o exterior. Se eu estou importando, eu fiz uma compra do exterior, paguei lá para fora, tive uma despesa aqui no Brasil e alguém lá fora recebeu esse dinheiro. Então, quanto maior a despesa aqui no Brasil, menor é o lucro, porque eu estou pagando muita coisa, então o meu lucro diminui. Uma vez que eu tenho menos lucro aqui no Brasil, eu pago menos tributo. Agora, no sentido contrário, numa exportação, quando eu exporto para o exterior, eu estou vendendo algo, eu estou vendendo um bem, eu estou vendendo um serviço, eu estou vendendo um direito. E a partir do momento que eu vendo isso, eu recebo uma receita lá de fora do exterior por esse bem, serviço ou direito que eu estou vendendo. Quando eu recebo esse dinheiro do exterior, é uma receita aqui no Brasil. E se essa receita for muito pequena, o que acontece? Quanto menor a receita, menor o lucro, menor o tributo. E o que é o cálculo do preço de transferência que eu coloquei aqui no meio? É o máximo de despesa que você pode ter na importação e o mínimo de receita que você pode ter na sua exportação. É esse guardinha aqui, ó, controlando os preços para que você não deixe o lucro da sua operação lá no exterior, consequentemente tribute lá fora. O cálculo do transfer price nada mais é do que isso, controle de preço, e para que ele serve? Para controlar os lucros que ficam no país e os lucros que saem do país. E o que a empresa no Brasil tem que fazer se o preço que ela importou e exportou for diferente do preço calculado pelo transfer pricing? Ela precisa tributar essa diferença. Porque o que acontece, pessoal? A legislação não pode obrigar a empresa a vender, colocar na nota fiscal dela um preço diferente ou pagar um preço diferente na importação. Ela não consegue se meter nesse nível, a legislação não pode ir lá na empresa e falar, olha, mude o seu preço. Mas o que ela pode fazer? Se o seu preço ele for muito diferente do preço que eu, legislação, entendo que você deveria praticar, você vai ter que tributar essa diferença. Ele não consegue mudar, mas ele consegue mandar você tributar essa diferença, que é justamente o objetivo aqui do transfer pricing, tá? Agora você deve estar aí se perguntando, Amanda, mas por que eu só preciso fazer o cálculo? Por que a empresa só precisa calcular quando for importação e exportação de empresas vinculadas ou de paraíso fiscal? E não são todas as importações e as exportações. Eu vou explicar aqui para vocês o que é cada um desses dois conceitos e vocês vão entender por que só nesses dois casos a empresa precisa fazer o cálculo de transfer pricing. Vamos lá. O que é uma empresa vinculada? O que é considerado uma pessoa vinculada? Pensa o seguinte, pensa a sua família. Você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, seus tios, não são parentes, não são familiares. As empresas, quando a gente fala assim, empresas vinculadas, pessoas vinculadas, é tipo um parentesco. É como se aquelas pessoas, como o próprio nome fala, tivesse um vínculo. Ou porque, aqui os exemplos, ou porque ela é a matriz. Imagina que a empresa aqui no Brasil tem uma matriz lá no exterior, como se fosse a mãe dela, né? A matriz lá no exterior. Ela tem um vínculo com a mãe, ela tem um vínculo com essa matriz. Então, ela é considerada uma empresa vinculada. E por que será que quando eu importo e exporto para minha matriz, eu tenho que fazer o cálculo de preço de transferência? Sabe por quê, pessoal? Porque a legislação pensa o seguinte, se ela é a sua matriz, você pode negociar com ela um preço diferente para deixar o lucro lá no exterior.
É como se a gente estivesse negociando com a nossa mãe. Sabe aquela história? Eu pago se eu quiser, eu pago quando puder, o preço a gente vê depois. Quando a gente está negociando com parentes, pessoas familiares, empresas vinculadas, a legislação já fica esperta. Deixa eu olhar aí o preço dessas operações para eles não colocarem um preço que saiu da cabeça deles e deixarem o lucro lá no exterior. Um outro caso, um outro exemplo de empresa vinculada é uma filial ou sucursal. Pensa o seguinte, que a matriz é no Brasil e ela saiu abrindo outras empresas aí pelo mundo, outras filiais, outras sucursais. Também a legislação falou, elas são vinculadas, ela tem um parentesco, vamos ficar de olho ali nesse preço para que ela não deixe o lucro lá fora. Outros exemplos, quando as pessoas que estão nas pontas das operações são pessoas consideradas controladas ou coligadas, que também vai ter um vínculo. Quando essas empresas elas têm um controle societário ou administrativo comum, no sentido seguinte, é a mesma empresa, a mesma pessoa que controla as duas, então ela pode estar fazendo aí um bem bolado para tributar onde ela bem entender. E um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é quando a empresa aqui no Brasil tem um contrato, por exemplo, de exclusividade. Ele é um agente, um distribuidor ou um concessionário. E por que esse caso também entra para o cálculo do transfer price? Quando você tem um contrato de exclusividade, aquela pessoa só trabalha para você, só produz para você, você pode negociar o preço que você quiser, porque não tem concorrência, não tem mercado para estipular o preço de mercado. Basicamente é o preço que vocês combinarem. E nessa do preço que vocês combinarem, pode ter um remanejo de lucro para o exterior também. Esses aqui, pessoal, só são alguns exemplos de empresas vinculadas. Toda a lista completa do que é considerado uma empresa, uma pessoa vinculada, tá lá na instrução normativa do preço de transferência do transfer price, que é a instrução normativa 1312 de 2012. Mas o importante aqui que vocês entendam é o porquê. Lembra que eu sempre falo? O porquê essas operações, a legislação quer controlar o preço. Porque quanto mais próximo você tiver da empresa, quanto mais vínculo, mais você pode negociar o preço. Porque pensa o seguinte, se a empresa é dona de tudo no Brasil e no exterior, se é o mesmo grupo, não importa para ela se o lucro vai ser aqui no Brasil ou vai ser lá fora, o dinheiro inteiro é dela. E ela pode querer deixar o lucro onde paga menos tributo, por exemplo. Já viu as lojas que quando várias lojas têm o mesmo dono, que você consegue comprar numa loja e trocar em outra? Por que isso acontece? Porque é o mesmo dono, tanto faz. O lucro dessa loja vai para ele, o lucro da outra loja também vai para ele. Por isso que ele permite. Quando você faz uma compra que os donos das lojas são diferentes, perceba, você não pode comprar numa loja e trocar em outra, porque aí vai influenciar no lucro. Aqui é a mesma coisa, quando o controle é comum, quando faz todas as empresas fazem parte do mesmo grupo, tanto faz onde vai ficar o lucro, o bolso é o mesmo. O ponto é, os países ficam espertos porque aonde está o lucro é onde vai ficar a tributação, né? Então, com relação às empresas e pessoas vinculadas, é isso. E com relação ao paraíso fiscal, como que a legislação chama paraíso fiscal? Paraíso fiscal, na legislação, ele vem com a seguinte nomenclatura: países ou dependências de tributação favorecida ou que gozem de regime fiscal privilegiado. Toda essa frase a gente gosta de resumir em paraíso fiscal. Vocês já devem ter ouvido essa expressão paraíso fiscal, quando a gente vê as notícias aí, fala assim, o fulano saiu com dinheiro na cueca e foi lavar o dinheiro lá em paraíso fiscal e tudo mais. Quer dizer que operações com paraíso fiscal, elas são ilegais? Não, pessoal. Pode sim realizar. Obviamente dentro de todos os trâmites legais, sem ser levando dinheiro na cueca, né? E qual que é o ponto? Se uma operação com paraíso fiscal é uma operação legal, por que ela precisa ter o cálculo do transfer price? Porque o que é um paraíso fiscal? O que é considerado paraíso fiscal em termos de tributação? Fala o seguinte, paraísos fiscais são aqueles países que não tributam a renda ou que tributam a renda com a alíquota menor de 20%.
Ou se não, são países que dão vantagens fiscais para não residentes, ou são países que não permitem o governo brasileiro ter acesso às informações, o controle societário, esconde informações, enfim. Na IN 1037 tem uma lista com todos os paraísos fiscais. Você não precisa ficar consultando todas as legislações de todos os países do mundo para saber, nossa, será que esse país aqui tributa renda? Será que a alíquota que ele tributa é inferior a 20%? Será que ele esconde as informações? Não. Para facilitar a nossa vida, tem uma instrução normativa da Receita, que é a 1037, que tem uma lista de todos os países que o Brasil considera como um paraíso fiscal, porque eles têm uma tributação favorecida ou um regime fiscal privilegiado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de países em que são paraísos fiscais e é obrigatório fazer o cálculo do transfer price. Por exemplo, Aruba, Ilhas Caimã, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Panamá, Irlanda e muitos outros. E essa lista, pessoal, ela está sempre atualizando. Então, o que é legal? Tem operação com o exterior? Deixa eu ver aqui quais são os países. Abre a lista da IN 1037 para ver se aquele país está na lista e se precisa ou não realizar o cálculo transfer price. Combinado? E vocês entenderam por que o paraíso fiscal está sujeito ao cálculo? Do mesmo jeito, a pessoa vinculada está sujeita ao cálculo, para eu não ficar manipulando o preço diferente do que eu compraria ou venderia para uma pessoa que não tem nada a ver com o meu grupo, para um terceiro, nada a ver. E o paraíso fiscal? Por que ele entra aqui no transfer price? Porque pensa o seguinte, se lá no paraíso fiscal não tributa o lucro, não tributa a renda, ou tributa com uma alíquota bem pequenininha, o que as empresas aqui no Brasil poderiam fazer? Deixa todo o lucro nesses países. Fazer um bem bolado aí nos preços para que desse bem prejuízo aqui no Brasil e todo o lucro lá fora, porque esse lucro não seria tributado e ele teria muito mais dinheiro no bolso. Basicamente é isso. Por que vocês perceberam que operações com pessoas terceiras, que não tem nada a ver com a empresa aqui no Brasil e que não estão em paraísos fiscais, elas não entram no cálculo? Não é obrigatório fazer o cálculo de transfer pricing? Sabe por quê? Porque essas empresas não vão manipular, porque você não consegue chegar numa empresa na esquina ali que não é sua mãe, que não é um parente, que não é nada, e falar o seguinte, olha, coloca aí diferente na nota, me cobra mais despesa, ou eu vou cobrar mais barato de você. É muito mais difícil um terceiro topar manipular preço para deixar o lucro lá no exterior. E ainda que deixasse o lucro lá no exterior, qual que era a vantagem da empresa aqui no Brasil? Deixar o lucro lá para um terceiro que não tem nada a ver com ela. Não tem vantagem. Então, por isso que a legislação falou o seguinte, nossa, fazer o cálculo para todas as importações e exportações é desnecessário. Eu não vejo risco quando essas operações são com um terceiro. Então, beleza, deixa quieto. Vamos calcular, vamos obrigar, porque nesse caso aqui, pessoal, a empresa ela é obrigada a realizar, não é esse negócio, eu calculo se eu quiser, se eu não quiser, eu não calculo, tá? Combinado? Entendido o que é o cálculo do preço de transferência? Entendido o porquê e quais são os casos que são obrigados? E não só decorar os casos que é obrigado a realizar esse cálculo, mas de fato entender o porquê que com pessoas vinculadas, vamos voltar lá na imagenzinha? Por que com pessoas vinculadas e com paraíso fiscal é obrigado? Para não manipular o preço, deixar o lucro lá no exterior. Basicamente é isso. Se vocês ficarem com dúvida, coloque aqui nos comentários e nós vamos responder um por um de vocês, beleza? E agora que você já sabe o que é o cálculo transfer pricing, qual a importância desse cálculo, para que ele serve, por que esse cálculo existe, você já está pronto e pronta para ir para o segundo elemento necessário para você dominar e realizar esse cálculo com segurança. Mas como esse vídeo já está ficando muito grande, eu vou deixar para falar tudo certinho para você com calma no nosso segundo dia da imersão. Por isso que você não pode perder. É uma sequência lógica esses 3 dias. E para você ter essa segurança de fazer o cálculo, você precisa de fato desses 3 elementos.
Combinado? Então eu preciso que você compareça aqui no nosso segundo dia. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero só te pedir 2 favores super rápidos. O primeiro deles, comenta aqui embaixo desse vídeo o que você está achando da imersão até agora, se você está gostando, se você ficou com alguma dúvida. E o segundo favor que eu quero te pedir é aproveita e compartilha com alguém que você acha que vai gostar e que precisa conhecer essa oportunidade. Você vai ajudar a gente e vai estar espalhando aí esse conhecimento. E por último, quero lembrar vocês que os slides da imersão vão estar no nosso grupo VIP no WhatsApp. Se você ainda não faz parte, clica no botão que está aqui aparecendo abaixo desse vídeo. Você vai cair lá no nosso grupo no WhatsApp e vai ter acesso ao link dos próximos episódios da imersão e também aos slides, os materiais aqui, todo o conteúdo que foi passado para vocês. Combinado? Um grande abraço e eu te vejo no nosso segundo dia da imersão.